Olá aos espectadores que estão nos assistindo, muito obrigado pela presença de vocês. Hoje é um dia muito especial para a Associação Brasileira de Bem-Estar Animal, a ABEA. Nós estamos aqui com fundadores da ABEA para falar sobre o acordo EU-Mercosul. E nós temos uma grande surpresa. Hoje é a estreia do nosso podcast Vozes ABEA, que foi conceituado por muito tempo por todos nós, e a gente está aqui para apresentar para vocês com esse tema tão importante. E vamos apresentar algumas das pessoas que vão falar hoje. Nós teremos a participação do ex-ministro, que é o Dr. Roberto Rodrigues. Ele estará falando conosco por áudio. Fizemos umas perguntas para eles. Temos o nosso moderador de hoje, o Sr. Thomas Chin, que é o presidente da nossa associação. Temos também o nosso vice-presidente, o professor Paulo Maiorca, e a nossa querida coordenadora do Comitê de Produção, a Carmen Pérez, que trabalha com bem-estar animal há muitos anos. Professor Maiorca é professor da USP, é veterinário e advogado. Então, nós estamos trazendo hoje uma voz qualificada ao bem-estar animal para vocês. E começando com esse tema tão importante, que vai ter um impacto internacional, não só nas pessoas, mas também nos animais. E é para isso que a gente está aqui, para falar sobre os animais, para falar o que é bom para os animais e para apoiar o que é bom para os animais. Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Tudo ótimo. Então, eu vou passar a palavra para o nosso presidente e eu desejo a vocês uma excelente live. Muito obrigado, Stefan, pela introdução. Acho que hoje nós estamos muito emocionados e muito animados, porque é um dia especial, histórico para a nossa associação. Tudo nasceu como um sonho 6, 7 anos atrás. Então, eu sou Thomas Chin e meus colegas Paulo Maiorca, Carmen Pérez, estão presentes desde o início do nascimento da ABEA. Hoje em dia, eu passei por uma experiência muito longa no Brasil, na Câmara Brasil-Alemanha, como responsável executivo. Hoje, eu estou representando a empresa Rödel, que também está se propondo a ajudar empresas de entrar no mercado brasileiro a partir dessa nova iniciativa do EU-Mercosul, e justamente o tema especial de hoje. Então, eu queria só rever um pouco o nosso histórico. A Carmen, Paulo, Stefan, quando nós começamos, fizemos a primeira publicação chamada A Comparação do Estado de Bem-Estar Animal no Brasil e na Alemanha. E isso gerou um livro e gerou, em 6 anos, uma série de debates através de um congresso que nós chamamos Don't Forget the Animals. Não esqueçam os animais, porque os animais foram esquecidos principalmente da pandemia. Então, o que eu queria, como hoje, começar com essa voz da ABEA, solicitando um depoimento do Roberto Rodrigues, que ele é nosso associado honorário, e ele hoje, por conflito de agenda, não pode estar presente, mas segundo uma entrevista que eu tive a honra de fazer com ele, ele coloca toda a sabedoria dele, a experiência, em resumo, o que significa o EU-Mercosul para o Brasil e para os 2 blocos e para nós. Então, eu vou pedir colocar o áudio no ar, e a gente vai ouvindo o que o Roberto respondeu. Roberto, muito bom dia e muito obrigado pela possibilidade de direcionar perguntas relacionadas com as consequências que o acordo EU-Mercosul traz especificamente para o tema de bem-estar animal. Então, o capítulo 7 do acordo, ele explicitamente menciona a possibilidade de dar início a um diálogo entre os blocos, e a ABEA, nossa entidade, está se posicionando como intermediador. Então, o senhor acha que capítulo 7 representa uma ruptura ou uma evolução natural do setor produtivo brasileiro? Bom, Tim, em primeiro lugar, muito obrigado por essa conversa e pela oportunidade de a gente trocar ideias a esse respeito. O acordo União Europeia e Mercosul é importantíssimo para os 2 blocos, para consumidores e produtores, mas há uma coisa muito clara: os reflexos, o resultado do acordo
serão pequenos no início e é um processo de longo prazo que passa pela educação de todos os consumidores e produtores dos dois grandes blocos. O capítulo 7 se insere nessa mesma questão. Provoca a discussão sobre o bem-estar animal num processo de avanço e de progresso que vai melhorando as relações dos dois lados. Então, é um processo e, portanto, muito positivo. O Brasil está ameaçado ou bem posicionado frente às exigências de bem-estar animal? É muito difícil responder essa pergunta de maneira generalizada. O Brasil não é um Brasil só. A agricultura brasileira tem 5 áreas. Você não pode colocar o produtor gaúcho da Serra Gaúcha com a mesma condição do produtor de Rondonópolis, ou o produtor do Espírito Santo, ou do Nordeste, da Amazônia. São realidades díspares no Brasil inteiro, e isso caracteriza também a agricultura. Então eu diria que uma boa parte do Brasil está preparada para isso, a outra tem que ir se preparando ao longo do tempo. Não é uniforme a resposta. Agora é uma pergunta estratégica importante também da sensação em relação a estas novas possíveis exigências. Trata-se de custo adicional ou investimento estratégico? Realmente é uma pergunta de resposta difícil, mas eu diria que é um custo adicional no princípio do processo, mas do ponto de vista do longo prazo, estrategicamente, é uma vantagem, porque você vai ter uma carne de melhor qualidade, portanto deve valer mais. Então é um custo inicial adicional e uma vantagem no final do processo financeiramente positiva para todo mundo que fizer o custo. E, por último, qual seria a mensagem que o senhor deixa ao produtor brasileiro e para os ouvintes para a nossa Associação Brasileira de Bem-Estar Animal hoje? É uma mensagem que tem que ser entendida como uma coisa pragmática. O acordo com a União Europeia vai estabelecer regras, balizas diferentes do que temos hoje. Não só no bem-estar animal, mas em outras atividades também. Rastreabilidade, sustentabilidade virão como consequências obrigatórias do acordo ao longo do tempo. Portanto, o tema do bem-estar animal se insere nessa questão. Nós temos que estar nos preparando permanentemente e progressivamente para as exigências que surgirão por parte dos consumidores do mundo todo. O Acordo Europeia-Mercosul é um começo, mas provavelmente ele vai ser fundamental para o Mercosul e para o Brasil particularmente, porque o aval da União Europeia para a nossa atividade produtiva significa um aval para que outros países acabem fazendo acordos conosco também. Outros países da Ásia, no Oriente Médio, porque a qualidade que a Europa exige ficará comprovada no acordo, abrindo, portanto, acordo para outros, abrindo a oportunidade para outros acordos. E todos eles serão cada vez mais exigentes. O mundo vai enriquecendo, vai ficando mais exigente. De modo que nós, produtores rurais, temos que adaptar essas exigências novas com tecnologia, com boa vontade, com investimentos necessários, tendo em vista o fato de que ao longo do tempo as exigências nos darão melhor qualidade, portanto, melhor remuneração. Uma pergunta adicional. O senhor aceitou de ser associado honorário da nossa associação, que está no início de se orientar, se propõe como plataforma de diálogo. Então, qual seria, considerando toda a sua experiência nacional, internacional, política, como empresário, como produtor rural, qual seria o seu conselho para a nossa associação para os futuros passos para cada vez mais consolidar esse papel de interlocutor entre os vários setores da sociedade e entre, no caso específico do acordo EU-Mercosul, entre os dois blocos? Tim, o que eu aprendi na vida é que o produtor rural é muito mais conservador do que o consumidor. O consumidor atende mais rapidamente
a propaganda e a informação do que o produtor rural. O produtor rural demora mais tempo para se adaptar e aceitar inovações, inclusive tecnológicas. Ele tem que analisar, estudar, tem que conversar muito. Então, a nossa associação prega o diálogo permanente. A única recomendação que eu tenho é essa mesmo. Mostrar todos os dias as vantagens do processo, no médio e no longo prazo, para convencer o produtor rural brasileiro a ir aos poucos associando-se ao processo e dando uma qualidade melhor à nossa produção rural. Muito obrigado pela contribuição. Um prazer. Acredito que não poderia ter sido mais inspiradora e mais melhor essa introdução, vamos dizer, da sabedoria de uma pessoa muito reconhecida aqui e no mundo inteiro. Então, agora vamos ouvir a experiência da produtora rural. A Carmen, você, desde o início, apoiou a nossa causa, nós conhecemos há anos e o sonho hoje está se concretizando. Então, Carmen, por favor, o que você acha? O que mudou na prática dentro da fazenda ao estruturar o bem-estar animal? Bom, boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui e é uma grande realização estar aqui quando eu vejo aqui Vozes Abeia, que a gente dá voz para o bem-estar animal. É uma grande realização, é uma grande alegria a gente pensar nessa associação, em todas as ações dessa associação e ampliar mesmo a voz para a questão dos animais. Eu posso falar aqui de muitas vantagens, e vamos começar pela vantagem humana. Porque quando a gente fala de bem-estar animal, a gente não consegue implementar o bem-estar animal se não existir o bem-estar humano. Então, quando eu me mudei para a fazenda lá com 22 anos, eu sempre estava lidando com vaqueiros machucados. Eles sempre estavam machucados, porque o manejo era muito bruto. Seja dentro do curral, na maternidade. Então, para mim, foi um dos primeiros impactos, realmente a segurança das pessoas que estão lidando com esses bovinos de 450, 500, 700, 750 quilos. E depois isso, também com os animais muito bravos, animais muito reativos, que quando são bem condicionados, se tornam animais muito dóceis, se tornam animais muito produtivos, que quando a gente pensa em produção, a gente pensa nessa... que a gente quer? Produzir mais, produzir com excelência. E a gente não consegue produzir sem bem-estar animal. Animal estressado não produz. Animal estressado não ganha peso. Vaca estressada não emprenha. Então eu não consigo pensar numa pecuária que não tenha bem-estar animal. Olha, eu vejo no brilho dos seus olhos que você está no lugar certo aqui a nossa associação. Então, realmente, olha, obrigado. Agora, uma pergunta prática. Onde houve necessidade de investimento e onde apareceram retornos econômicos ou produtivos? O maior investimento, eu falo que foi na questão humana e continua sendo. Então, o maior investimento não foi no curral, não foi nos corredores, não foi na estrutura em si da fazenda. O maior investimento foi nessa questão humana. Então, nesses treinamentos constantes, nessa conscientização das pessoas em relação aos animais, explicar como os animais eles se comportam, como que funcionam, né, esses manejos no curral. Esse foi e ainda é o maior investimento, sem dúvida alguma. E isso teve um reflexo direto no meu negócio. Eu falo que eu comecei por uma questão ética e muito emocional, porque eu sempre amei muito os animais. E depois isso refletiu, sem eu saber, uma questão muito racional, que foi a questão de eu melhorar todos os meus índices produtivos e econômicos. E eu posso trazer aqui vários exemplos, mas eu gosto de trazer um que sempre foi muito impactante, que é a taxa de mortalidade dos bezerros na maternidade. A taxa de mortalidade nos bezerros da maternidade, quando eu assumi a fazenda, era de 14%. Então, dos bezerros que nasciam, 14% morriam. E por quê? Manejo.
E na safra 24, 25, a gente diminuiu isso para 2,3. Com o quê? Só com manejo. Não teve nenhuma vacina específica, não teve nenhum remédio. Foi manejo. Ir lá, visitar a maternidade 2 vezes por dia, curar o umbigo bem curado, essa relação homem com animal. E quanto isso reflete no negócio? Então, eu tive lá, eu tinha 179 mortalidades e eu reduzi isso para 29. E eu vendo bezerro na desmama. Então, isso afetou profundamente o meu negócio. Eu tinha um prejuízo aí de R$650 mil, esse prejuízo caiu para 110. Então, eu dei um exemplo. Isso também a gente pode pensar em ganho de peso, a gente pode pensar em taxa de prenhez, a gente pode falar sobre muitos ganhos produtivos e econômicos. Eu vou sair um pouco do roteiro para perguntar se foi difícil de convencer os seus colaboradores, funcionários de aderir a essa jornada de bem-estar animal. Muito, Thomas, muito. Ainda é. Por que ainda é? Porque é uma mudança de mentalidade, é uma mudança de percepção, é a gente enxergar o animal como um ser vivo, como um ser senciente, ou seja, um animal que sente. Porque as pessoas do campo, elas sempre enxergaram, elas gostam dos animais, mas sempre assim, o animal não sente, eu vou fazer uma marca-fogo, não, ele tem o couro grosso. Então, faltava esse tipo de informação. Então, a gente falava, vamos fazer esse manejo com calma, vamos fazer um manejo, vamos falar baixo, não vamos pular, não vamos gritar. Isso foi durante muito tempo, até hoje, tem uma conotação disso, é frescura, ela é muito sensível, isso é um mimimi. E, na verdade, isso é totalmente estratégico. Eu faço, e vou repetir mais uma vez, eu faço pela minha ética e pelo amor que eu tenho, mas isso acabou sendo uma estratégia para o meu negócio também. Dentro dessa sua experiência nos últimos anos, o número de propriedades rurais que pensam da mesma forma e atuam como você vem crescendo. Como você está vendo uma certa evolução nessa mudança de mentalidade? Com certeza vem crescendo muito, porque as pessoas estão se conscientizando, estão se sensibilizando e estão percebendo que isso tem um impacto direto na safra, no resultado da safra, no resultado produtivo e econômico, porque isso aumenta o resultado produtivo. Então, sem dúvida alguma, nos últimos 10 anos a gente avançou bastante, mas eu preciso dizer que é um trabalho lento, é um trabalho de formiguinha, porque entrou numa fazenda que não tem nada, é zero, isso vai levar um tempo, não vai ser da noite para o dia, porque até a equipe se acostumar, até os animais se acostumarem, é toda uma mudança de conceito, de percepção, até você condicionar aqueles animais bravos vai levar um tempo, mas o fato é sim, a cadeia produtiva tem melhorado muito essas práticas, mas tem muito trabalho para ser feito. Talvez eu sou um pouco repetitivo, mas eu vou perguntar quais práticas relacionadas a grandes animais fazem mais diferença no dia a dia da propriedade? As práticas que eu considero principais, depende, né? A gente tem cria, a gente tem recria, a gente tem engorda, mas o que eu considero muito importante é a gente fazer as coisas com calma. Então, você vai fazer um manejo no curral, não lotar as estruturas do curral. Eu vou dar um exemplo. Esses dias eu vi no Instagram uma série de acidentes dentro do curral que tem a manga, um espaço que lotaram. Então, eles lotaram 100% aquele espaço. Quando você lota um espaço 100%, começa uma competição entre os animais, porque eles não têm como se mexer, eles não têm como virar, eles começam a competir. Animais começaram a cair, se machucar, serem pisoteados. Então, eu gosto de pensar no manejo preventivo. Manejo preventivo acontece com o treinamento. Então, aqui eu quero dar 3 passos que eu considero importantes. O primeiro, nomear um líder. O líder ele não precisa ser especialista em bem-estar animal, mas ele precisa querer vestir a camisa e liderar aqueles outros. Ele precisa acreditar que o bem-estar animal faz diferença. Depois, implementar processos. Que processos? O procedimento operacional padrão. Porque entrou uma pessoa nova, ela vai saber qual que é o processo que tem que ser feito. E o terceiro é fazer a gestão de tudo isso. Gerir o líder e verificar se os processos estão sendo feitos da maneira correta.
Então, acho que esse é um caminho de sucesso dentro de uma pecuária. Mais uma pergunta relacionada à sua convivência com a Temple Grandin. Antes de passar para o Paulo, mas eu me lembro que você foi para os Estados Unidos e aí você me falou que foi um impacto muito grande dessa experiência com essa liderança no bem-estar animal nos Estados Unidos. Foram 2 impactos. Ela teve na fazenda, na Orvalho das Flores, em 2018. Então, eu tive com ela, o professor Matheus Paranhos, tinham alguns pesquisadores e foi muito forte estar com ela. A gente manejou gado dentro do curral, fizemos uma desmama e aquilo foi muito forte. E em 2023, nós gravamos um filme, Um Outro Olhar, que você pôde assistir. E eu e o professor Matheus fomos fazer uma entrevista com ela e foi muito impactante mesmo, porque eu vi que ela está cheia de energia, cheia de projetos, a gente conseguiu fazer uma entrevista muito legal e ela contando dos avanços do bem-estar animal nos Estados Unidos, contando de tantas coisas que ela estava realizando. A Universidade de Fort Collins fez uma homenagem a ela, então tem um espaço, um prédio que é da Temple Grandin, e tem uma sala gigante que é dela, para ela ministrar aulas, e foi sem dúvida, acho que uma das maiores realizações estar lá com ela e com o professor Matheus Paranhos. Então, você mencionou o professor Matheus Paranhos, que é o nosso homenageado do ano 2025, então, inclusive, a gente plantou uma árvore IP para ele como prêmio Personalidade do Ano da ABEA, e agora o professor Paulo Maiorca, a voz da ciência, né, dentro do nosso... O Paulo, você desde o primeiro segundo das nossas atividades, você está junto, acompanhando, e eu queria te agradecer pela contribuição e por estar aqui hoje e para os próximos anos. Então, Paulo, como o capítulo 7 está alinhado com a ciência veterinária e zootecnia atual? Sim, Thomas. Boa noite a todos, e essa é uma pergunta para iniciarmos essa conversa. O Brasil não está tão atrasado quanto a gente vê as pessoas de fora falarem. Quando você está no Brasil e você conhece a produção no Brasil, nós sabemos que, como o nosso ministro Roberto falou, nós temos aí 5 biomas diferentes e diferentes regiões do Brasil. No entanto, a criação animal no Brasil ela é bastante diferente do que é o padrão europeu. O nosso gado é criado a pasto, ele não fica alojado, ele não sofre as intempéries do inverno tão forte. Então nós temos que mostrar para o mundo também as nossas qualidades, porque assim, nós vemos que há muita propaganda negativa. E o papel importante da ABEA é exatamente isso, é mostrar uma realidade que o Brasil ele é líder em produção, ele é líder em pesquisa veterinária no mundo. O Brasil é um grande líder, nós publicamos pouco menos que os Estados Unidos, quantitativamente, e em qualidade cada vez mais crescente. Então, na realidade, nós temos grandes fatores para mostrar e muitas coisas para ensinar para o resto do mundo em relação ao bem-estar dos animais e à proteção dos animais, porque nós temos que falar tanto do bem-estar dos animais de produção, mas da proteção da própria fauna e da biodiversidade que nós temos no Brasil, que é imensa. Só para complementar, a ABEA se propõe a ser intermediador de diálogo, não somente os grandes animais, também para os animais silvestres da fauna brasileira, os animais de pet, pequeno porte, de companhia, e os animais de experimentação laboratorial, que hoje é um termo diferente, mas assim começou. Agora, pela sua experiência, eu acho que com a possibilidade de ter uma parceria internacional, que o professor Hartung, nosso colega fundador, possibilitou, isso faz a diferença, isso traz também no futuro reconhecimento. E pelo livro que nós, na época, eu vou repetir, esse livro que foi editado, publicado, já na época, 7 anos atrás, mostrou que o Brasil, como você falou, não está atrasado em tudo. Pelo contrário, igual por igual. Então, eu acho que é uma base excelente. Agora, em relação a uma
realidade atual, como separar ciência de abordagens ideológicas quando falamos de bem-estar animal? Exatamente, esse é o ponto chave da ABEA, né, de trazer a ciência, porque há muitas questões que são levantadas pela mídia, que são ideológicas e que são, na realidade, faltam muitas vezes, falta com a realidade em termos de números, em termos de qualidade. Só um exemplo, né, assim, eu adoro esse livro, né, porque esse livro é uma comparação do que existe na Alemanha e no Brasil, e posteriormente ela gerou a tese do Stefan, que eu sou co-orientador, junto com o orientador, que é o professor Hartung, mostrando a parte da legislação. E mesmo na legislação, em muitos quesitos nós estamos à frente. Então essa questão ideológica foi demonstrado ao longo dos nossos eventos do Don't Forget the Animals, que foi muito importante. Nós temos uma experiência acumulada de 7 anos, né, Carmen, aí, de interação com a Alemanha, de interação com os grandes pesquisadores brasileiros e alemães, e nós tivemos uma situação muito interessante, que foi em relação à pesquisa de mercado, que é aquilo que a pergunta que se faz para o indivíduo que vai no supermercado e chega até a gôndola. Antes de chegar até a gôndola, ele tem uma perspectiva, um posicionamento que é muito daquilo que ele aprende, né? O Dr. Roberto falou da educação. Então, a educação e a pressão da mídia cada vez maior. Então, a pessoa tem um input, ela vai chegar, ela quer comprar ovos de granjas que não fazem produção com gaiolas, elas querem animais que estejam criados no bem-estar. Mas isso chega até antes da gôndola. Depois da gôndola, quando ela vê o preço, isso muda. Aqui no Brasil se repete isso, e também na Alemanha, porque a gente fantasia esse mundo da ideologia ao tempo todo. Ela cria cenários que são fantásticos e não são realísticos, né? Na Alemanha acontece da mesma forma. Então a necessidade, claro, na Alemanha você tem um número maior de pessoas que optam por produtos que custam um pouco mais caro, mas também não há uma grande diferença. No Brasil nós temos o mesmo cenário. Então essas pesquisas que só mostram aquilo que é de interesse do ponto de vista ideológico que eu estou defendendo, elas não são ciência na realidade. Então a proposta da ABEA é exatamente trabalhar com ciência de verdade. E aí a ciência acompanhada da educação, a educação formal das pessoas, a formação do senso crítico das pessoas, que vão optar então por produtos de melhor qualidade, talvez pagar um preço um pouco maior, mas com consciência. Então, nós precisamos desmistificar essa questão ideológica que acontece o tempo todo em relação ao bem-estar animal, em relação ao Brasil não seguir normas internacionais. A ABEA está aqui, nós produzimos esse livro, nós produzimos uma coletânea de leis no Brasil. Nós temos hoje essa coletânea de leis na Alemanha, que é o Tierschutzgesetz, que foi a base para que nós fizéssemos a comparação da tese do Stefan Thiem, né? Tivemos que criar no Brasil o Compendium Animalis, ou seja, não existia uma compilação de todas as leis e normas técnicas que regulamentam o bem-estar animal. Então nós criamos isso pela primeira vez para possibilitar então uma comparação que foi o produto final, a tese do Stefan Thiem, defendida lá em Hannover. Você trouxe tantas informações, eu posso comprovar, eu sou alemão também, mas moro há 40 anos no Brasil, né? Então, só que na Alemanha o consumidor é igual ao brasileiro e vice-versa. Agora, o número de consumidores que vem remunerando melhor, quando tem a escolha, vem crescendo. E a pressão do consumidor vai mudar, vai exigir mudanças na gôndola do varejo e vai exigir na legislação. Agora, voltando para o acordo e o Mercosul, o capítulo 7 cria obrigações legais diretas para o produtor brasileiro? Na realidade, quando nós lemos, e já previamente introduzido pelo Dr. Roberto, ele não cria obrigações diretas. Isso é muito importante que o produtor saiba,
que o consumidor saiba, que o cidadão brasileiro saiba, porque nós estamos fazendo um acordo que envolve sociedade, seres humanos. Então, não há uma exigência de nenhuma das partes em relação à outra. O que há, e que é de grande importância, é uma aceitação, né? Uma abertura de espaço para diálogo. Não há uma criação de uma exigência inicialmente, mas na realidade há pontos que são chaves. O não retrocesso, a partir do momento que nós aderirmos, não poderá ser retroagir, né, a legislação, o comportamento em relação às questões de bem-estar. Isso é um ponto muito importante. Isso é um princípio do direito ambiental, que é o princípio do não retrocesso. Então, a partir do momento que assinamos, não podemos mais diminuir o que já temos. Mas há uma perspectiva, e aí muito importante, desse acordo, especialmente o capítulo 7, que ele traz um ponto-chave que é a parceria. Essa parceria que vai se estabelecer em torno da troca de informações, da troca de pesquisadores. É importante que os pesquisadores de lá venham para cá conhecer a nossa realidade e que os nossos pesquisadores possam melhor aprender as condições que existem lá, adequar essas situações e criar um cenário novo. Nós não estamos aqui para nenhuma das duas partes contratantes obrigando a nada. Nós estamos criando um cenário novo que é altamente positivo, que agrega valores humanos, que agrega valores sociais e que agrega, sobretudo, valores ambientais, que é um ponto-chave para o sucesso, né, e a continuidade da nossa existência no planeta. Eu posso falar sobre uma experiência que eu tive com um grupo de parlamentares do mundo agro da Alemanha, faz 2 semanas, e exatamente o que você falou. O diálogo começou, eles visitaram o Brasil pela primeira vez e eles ficaram realmente impressionadíssimos com uma série de informações que eles não sabiam. Então, eu acredito que a nossa proposta de preencher esse papel que nenhuma entidade, nem na Alemanha, nem aqui, nem na Europa, nem aqui está fazendo, a BEA está se propondo a ajudar a compreender melhor. Agora, uma pergunta que eu queria fazer para você: quais caminhos garantem segurança jurídica ao setor produtivo? Na realidade, assim, essa produção desse livro que continuamente vem sendo atualizado, que é o Compendium Animalis, que é a coletânea de leis, nós vemos que há um relativo progresso, né? Cada vez mais nós vemos que essas questões elas vêm sendo trabalhadas, não há uma imposição de nada, há sim um estímulo para que nós sigamos uma tendência que é uma tendência global, né? mundial, é uma tendência mundial hoje. E a BEA está muito bem posicionada, porque nós não podemos esquecer que a organização das Nações Unidas, a ONU, que tem a sua sede do Escritório de Meio Ambiente lá em Nairobi, no início do ano de 2022, promulgou uma resolução que se chama Bem-Estar Animal, Meio Ambiente e Sustentabilidade. E foi logo no início dessa gestão atual, né, no Brasil, na mudança da gestão, e que já começou pautando o Brasil foi um dos primeiros a pautar essa resolução da ONU do meio ambiente, né, que fala bem-estar animal, meio ambiente e sustentabilidade. O Ministério da Agricultura fez uma live, né, fez um encontro lá em Brasília, e nós, da ABEA, eu e o professor Hartung, fomos convidados pelo Ministério da Agricultura e estivemos na sede do Ministério da Agricultura falando sobre o bem-estar animal e sobre legislação. E como o Brasil está avançado. Nós temos a Alemanha, né, com o Tierschutzgesetz, nós temos a França com o Code de l'Animal em 2018 e temos o Brasil em 2020 com a primeira edição do Compendium Animalis, e que é uma obra contínua, né, de evolução contínua. Toda vez que há uma atualização legislativa, ela é incorporada nesse livro, e ela é a base para a educação.
Só imaginar que nós não tínhamos uma coletânea no Brasil e que a legislação esparsa era de uma dificuldade de acesso, já dificultava o próprio ensino, o aprendizado e a pesquisa. Hoje não, você vai lá e consulta e você vê o que o público em geral, os pesquisadores, o legislador e Virou um material de pesquisa. Um material, pesquisa. Exato. De consulta. Imediato, de consulta. E, inclusive, né, a administração, tanto do Ministério da Agricultura quanto a presidência, no momento de assinar esses contratos internacionais, ele tem uma base jurídica sólida brasileira. Nós temos um grupo cada vez maior de pessoas que entendem de legislação. Nós temos no Ministério da Agricultura uma proposição sempre de atualização das normas técnicas de bem-estar animal, porque é uma tendência global e é uma tendência de saúde única. Sim. A Carmen já colocou, né? A questão humana não está esquecida quando nós falamos em bem-estar animal. Ao falar de bem-estar animal, nós estamos protegendo a saúde humana, inclusive, porque um dos tópicos do capítulo 7 trata exatamente da questão da saúde única que está relacionada com a resolução da ONU, a resolução de bem-estar, que é a questão dos antibióticos, do uso indiscriminado e, portanto, indevido dos antibióticos, porque isso vai gerar resistência bacteriana, vai causar mais doenças dos seres humanos. Os animais estressados, eles têm uma cada vez maior incapacidade de ter uma defesa o seu sistema imune fica comprometido, ele está mais suscetível a infecções que são infecções banais, e essa infecção banal, esses micro-organismos entram na cadeia produtiva e chegam até a sua mesa na hora da refeição. Então, se você reduz tudo isso, você reduz antibiótico, você reduz a disseminação de patógenos, você preserva o meio ambiente, então o Brasil o Brasil e o mundo, eu diria, a humanidade só tem a ganhar com o bem-estar animal. Que massa, agora, né? Paulo, você já revelou o segredo do título do nosso congresso que nós vamos fazer em novembro. One Health, One Welfare. Uma saúde, um bem-estar animal. Então, eu queria voltar, Carmen, a uma pergunta que, pela sua avaliação, onde ainda existe desalinhamento entre produção, ciência e legislação? Eu acredito que existe um desalinhamento quando as pessoas enxergam o bem-estar animal, a cadeia produtiva, como um custo, por exemplo, e não como uma solução. A gente tem que arrancar essa cerca aqui e entender que o bem-estar animal ele faz parte da solução e não que ele gere um custo a mais. Ele vai ser um custo do ponto de vista do treinamento, dessa capacitação, mas ele vai gerar e vai entregar valor do ponto de vista da produção, dos ganhos produtivos, dos ganhos econômicos e de tudo isso que o Paulo falou aqui de uma maneira maravilhosa, de agregar valor ao negócio, de agregar, inclusive, não só ao negócio em si, mas, por exemplo, hoje muitas pessoas, a gente reclama muito de mão de obra, que é um problema, né, dentro do campo. Hoje, quando eu abro uma vaga na Orvalho, as pessoas querem trabalhar lá, porque ela gerou um valor. Existe um valor agregado ao Orvalho das Flores, à fazenda. E é isso que a gente precisa, gerar valor ao nosso negócio. E quem trata melhor os animais gera valor, não é isso? Econômico e emocional, né? Com certeza. Paulo, você quer complementar alguma coisa nesse sentido? Muito bem colocado, e eu acho que assim, essa é a grande sacada que nós tivemos, né, ao longo desses anos, são 7 anos, né, Carmen, trabalhando juntos. Nós somos de áreas diferentes, de setores diferentes. A ABEA conseguiu concentrar todas as pessoas com os diferentes matizes e que pensam em bem-estar e a construção, porque o bem-estar ele não é um conceito único. Ele é um conceito complexo que envolve não só o dia a dia, o cuidado com o animal. Quando a gente imagina bem-estar animal, nós tivemos uma discussão muito importante, né, sobre a questão de bem-estar animal de pets, né? O que é bem-estar animal de pets? É diferente de uma questão de bovinos, porque o pet está dentro da sua casa, mas você não pode transformar a vida de um animal
humanizando ele, pintando a unha, pintando o pelo, dando banho com milhões de shampoos cheirosos, que são cheirosos para você, mas Passando que alteram perfume. perfumes, que alteram o comportamento, que causam lesões, que causam doenças dos animais. Então, esse pensar em diferentes caixinhas, né? Foram várias caixinhas que foram abertas, né? Eu trouxe a experiência que tenho na universidade, sou um pesquisador, né? Eu tenho uma formação veterinária, eu sou um cientista na área veterinária e tenho uma formação na área jurídica também, né? Eu fiz direito e trabalho com a parte do direito constitucional. Então, assim, ao longo dos anos, essa parte da experimentação animal, fui membro do CONSEA, né? O Conselho Nacional de Controle da Experimentação Animal. Até essa questão dos animais de laboratório, ela é impactada, ela é importante que as pessoas saibam, que elas conheçam, que elas saibam que no Brasil tem leis, que nós muitas vezes podemos estar mais avançados que outros países que a gente imagina, que tudo lá fora é maravilhoso, não é maravilhoso. Então nós temos na ABEA grandes animais, nós temos pequenos animais, nós temos animais de laboratório e nós temos animais selvagens, todos dentro de uma discussão de alto nível, com os maiores nomes do Brasil na pesquisa, na produção. Então nós temos hoje um valor interno de discussão de questões que são importantes para o mundo, e eu acho que, como você bem colocou, nós conhecemos bem, né, Thomas? Nem mesmo na Alemanha existe um órgão, né, tão organizado. Que orgulho, gente, que orgulho. Nós estamos chamando os alemães para discutir conosco. Nós aqui temos todas essas áreas já organizadas juntas. A gente chama os alemães para compartilhar conosco e eles também vêm de áreas diferentes, mas muitos deles nem se conhecem, sabem que existe aquela coisa na Alemanha. Então, assim, o Brasil deu um salto enorme através da ABEA, então nós temos que ter muito orgulho como brasileiros e alemães, né, de ter criado aqui em solo nacional um canal, né, com múltiplas facetas de discussão de um conceito tão complexo que é bem-estar animal e que envolve o futuro da humanidade. O que é interessante é que você quase já respondeu a essa outra pergunta, que eu mesmo vou responder a minha própria pergunta. O bem-estar animal pode se tornar uma marca de valor e reputação internacional do Brasil? Eu estou profundamente convencido que sim. Uhum. Nós podemos fazer uma diferença. Não porque nós reunimos 30 pessoas do bem, que todo mundo quer o melhor. E hoje em dia, se você olha notícias, então acho que falta um pouco notícia do bem e pessoas bem intencionadas, e principalmente no Brasil, eu encontrei muitos. E quando você começa a falar do bem-estar animal, você pode perguntar quem quiser. Todo mundo quer que os animais sejam bem tratados. Então, essa pergunta, eu estou absolutamente convencido que o Brasil tem um potencial de fazer uma diferença enorme e também se tornar referência, sempre de forma modesta, né? Mostrando o êxito. Eu acredito que muito isso pode se tornar realidade. Agora, qual deve ser o papel da ABEA nesse processo de construção e diálogo? Carmen. Eu acredito que o papel da ABEA seja esse aqui, de comunicação. Além de ter todos esses grandes especialistas que vão trazer artigos, que vão escrever artigos científicos, que vão trazer a pesquisa, que vão trazer a prática, é essa comunicação efetiva. Porque no final a gente vive num mundo de comunicação, a gente vive num mundo dinâmico, que as pessoas se comunicam através de tantas redes sociais, de tanta comunicação mesmo. E a ABEA vai trazer isso de uma forma muito consistente, tanto para dentro, né? Eu digo para dentro, que é as pessoas que estão envolvidas e que querem saber mais sobre os animais, como para aquelas que não têm ideia. E isso é muito importante. Aonde essa informação vai chegar? Um pequeno índice é a adesão à nossa ABEA. Então, a gente adesão à nossa ABEA. Então, não só, todo mundo, quem está ouvindo pode se associar, mas já temos sucesso. Isso faz uma semana que a gente lançou o plano associativo e temos pessoas. Como eu posso trabalhar junto? Como eu posso contribuir? Porque justamente essas pessoas a gente quer junto no nosso... E como faz para a pessoa participar? Isso. Então, entrar no site e coloca se cadastrar e o caminho está aberto. Eu queria fazer uma
uma complementação aqui, né, ao que a Carmen iniciou. A comunicação é o ponto-chave mesmo. A Carmen foi pontual. Pena que hoje não está aqui o Tejon, que é o nosso líder. É verdade, o nosso líder da comunicação. Está em Paris, tá na Feira França. de Agricultura, Sim, tá então hoje ele não pôde participar. Talvez seja um tema da próxima Sim. a Voz da Beia, o Tejon trazendo, né, as informações atualíssimas, né, do que está acontecendo no Salão de Agricultura em Paris, porque o nosso líder da comunicação está lá. A comunicação, ela é a chave importante, porque ela vai propiciar que a ciência seja apresentada, que a sociedade discuta e que a educação se propague. Porque a educação ela não tem que ficar guardada entre cofres, ela tem que ser um valor da sociedade, ela não tem que ficar dentro da universidade X, da universidade Y. As informações de qualidade, a informação científica, sociológica e da realidade do produtor, por que o produtor vai ganhar mais, por que a sociedade vai ganhar mais, por que a humanidade vai ganhar mais, é o papel fundamental que a ABEA está fazendo e que se propõe aí para os próximos anos trazer, né, grandes informações impactantes, né, tanto no campo científico, tanto na produção e, sobretudo, estimular os órgãos, né, de financiamento a estruturarem financiamento para a pesquisa de bem-estar no Brasil. Nós precisamos que o governo federal, os governos estaduais apoiem a pesquisa. Isso é fundamental. É fundamental. Nós temos aí o nosso homenageado, que é o professor Matheus, né, que foi um grande pesquisador, que trouxe, né, para a universidade, para o seio da universidade, algo que é pulsante e que ele deixou esse legado e que nós façamos desse legado uma continuidade dentro da ABEA, do que foi um pensamento do professor Matheus, que é um líder fenomenal dentro da pesquisa no Brasil, é uma pessoa de destaque internacional e que só nos trouxe alegria e só nós temos hoje uma árvore, né, que essa árvore cada vez cresça mais, floresça mais e traga mais frutos para o Brasil. Eu vou adaptar a última pergunta a uma realidade nossa. Aqui a gente pergunta às nossas crianças: o que você quer ser quando você é grande? Então, a nossa pergunta aqui é: onde o Brasil estará daqui a 5 anos? Se tratar o capítulo 7 como uma oportunidade estratégica e onde estará se optar por ignorá-lo? Nossa. É um desafio responder essa pergunta, mas se o Brasil entender a oportunidade de mercado que a gente está tendo com esse acordo, a gente vai ter muitas oportunidades, porque a gente já é o maior em tantas coisas, em produção de carne, em produção de tantos grãos, e a gente pode ser o maior fazendo o melhor. O maior e o maior preservador, o maior nas questões da aplicação do bem-estar animal, e então a gente tem que se apropriar disso, implementar isso e comunicar isso. Então isso eu acho que a gente tem mais forte. Eu não consigo pensar pelo lado negativo. Eu consigo só enxergar esse cenário muito positivo, porque eu acredito nessa oportunidade muito forte que a gente tem. Paulo? Eu concordo plenamente com a Carmen, né? Eu acho que a gente tem, assim, aí nós temos um caminho enorme e nós temos que atentar para 2 coisas importantes. Nós temos uma parceria sólida, consolidada com a Alemanha. E aí vamos fazer um raio-x do que é bem-estar, do que é Comunidade Europeia e do que é Mercosul. Hoje nós temos a Alemanha, que é o carro-chefe da produção científica e da estruturação legislativa de bem-estar na Comunidade Europeia. E nós temos o Brasil, que é o carro-chefe nos países do Mercosul em produção quantitativa e qualitativa, tem um avanço legislativo muito importante e que vai ser uma voz na América do Sul inteira, não só para os países do Mercosul, mas para os países de toda a América Latina. Então nós temos os 2 grandes líderes, o líder na Comunidade Europeia e nós temos o líder na
na América Latina. Então, esse nosso diálogo, já de 7 anos, ele promete muito, por quê? Porque a Alemanha vem trazendo muitas benesses com os resultados de pesquisa científica para a comunidade europeia, com a implementação de legislação. A legislação começa sempre pela Alemanha, e nós aqui no Brasil, como um país desse tamanho, né, a metade da América do Sul somos nós, o que nós poderemos fazer pela América do Sul todo, pelos animais, né, desse bioma gigantesco da América do Sul. Então essa parceria da ABEA com a Sociedade Alemã, né, de Proteção de Bem-Estar Animal, eu acho que daqui 5 anos a gente vai estar par e passo com eles, assim, e olhando para o passado, falei assim, nossa, como que nós não começamos isso antes? Eu vou fazer uma pergunta para fechar nosso debate muito, muito importante. Eu queria saber, primeiro, Carmen, essa pergunta nós fizemos antes, mas o que motivou você se associar à nossa causa? Lógico, e a outra, qual é a sua mensagem aos ouvintes para a mensagem final? O que me motivou é o que me motiva todos os dias. Eu acordo e esses dias eu recebi essa pergunta, né? Qual que é o seu maior incentivo na vida para acordar? É primeiro a minha família, sem dúvida, mas depois é o que eu posso fazer para melhorar a vida dos animais e, consequentemente, das pessoas que vivem no campo, que trabalham com os animais. Então, a ABEA, ela me dá essa vontade de realizar e de poder ampliar essa voz. Então, Vozes da ABEA, é isso, eu tenho muita vontade de poder melhorar e ampliar essa voz para melhorar a vida dos animais. Bom, o Paulo se dedicou sua vida a essa causa, então quase nem preciso perguntar, mas eu vou perguntar qual é a motivação de caminhar junto e qual a sua mensagem. A minha motivação eu acho que assim, embora pareça ser óbvio, né, porque eu sempre trabalhei com animais, eu sou veterinário, na realidade a motivação pelo bem-estar e pela ABEA, ela trata de um amadurecimento intelectual e emocional da minha pessoa. Eu comecei na veterinária, né, estudei veterinária, fiz patologia, e as perguntas que me foram trazidas, eu procurei resolver, né, em prol da melhora da sociedade. E eu comecei fazendo trabalho com maus tratos aos animais. Então, assim, eu não trabalhava com bem-estar, eu trabalhava com maus tratos. Então, dentro da perícia, né, de crimes contra animais. Isso é um assunto muito pesado, eu me sinto preparado para fazer isso, me sinto preparado para formar pessoas para trabalhar com isso, mas a carga disso é muito pesada. E também o elemento, né, assim, eu publiquei os trabalhos talvez mais importantes, né, assim, as 2 penas maiores do direito brasileiro em relação a maus tratos de cães foram trabalhos do nosso laboratório, né, o caso da Dalva e o caso da Rinha dos Pitbulls, né, 17 anos e 33 anos de reclusão para os criminosos. Eu acho que você traz uma mensagem para a sociedade importante de mudança. Eu acho que foi a partir do caso da Dalva que ocorreu a Lei Sanção, que aumentou a penalidade para cães e gatos, mas eu não me sentia dentro das possibilidades daquilo que eu poderia fazer. E aí foi por isso que eu fui fazer direito. Já um senhor de idade, né, um livre docente da USP, eu sentei de novo no banco da escola, fui fazer direito, fui me preparar para a prova da OAB, porque eu queria entender, e esse processo de entendimento foi o que a Carmen colocou muito bem. A Carmen tem uma capacidade enorme, né, de sintetizar. É a necessidade da comunicação e, sobretudo, que foi uma das perguntas que foi feita inicialmente, a questão da ideologia. Então eu vejo que essa questão da ideologia, ela atrapalha muito. E aí eu vi que no bem-estar eu poderia educar mais em número e qualitativamente. Quantitativamente e qualitativamente. A relação dos seres humanos com os animais. Então eu trabalho com o crime porque é uma necessidade de uma demanda da sociedade, do poder judiciário, e aí o bem-estar ele veio como um complemento maior, que é a questão da educação, de trazer para a sociedade soluções, de trazer questionamentos, e que as pessoas, e que os crimes eles estão
em pontos, né? O bem-estar está desde o dia do momento que você acorda, né? Um mundo melhor que você quer, está no seu alimento, no seu café da manhã, o leite que você vai tomar no café da manhã, e ele está no momento que você vai dormir, se você vai usar um cobertor que tenha lã. Então, em todos os momentos, o bem-estar, o pensar nos animais foi aí. Para mim, o bem-estar, ele é uma complementação, ele é um amadurecimento da minha personalidade e do professor que eu sou, e intelectualmente foi muito importante, né? O Stefan apareceu aí na minha vida. Eu estava estudando direito, ele estava fazendo uma tese que precisava, nós combinamos nossos interesses e saiu uma tese maravilhosa, orientada em Hannover, né? Livros foram produzidos, e para o Brasil, eu acho que o livro, o Compendium Animalis, ele é uma contribuição maior do que eu fiz nas questões dos crimes. É isso que eu sinto, que o bem-estar, ele me traz mais prazer, porque eu estou trabalhando com uma linguagem que é acessível para o público e que traz mais ideais verdadeiros, emoções e sensações, e isso faz parte da intelectualidade, do crescimento, da educação, e é por isso que eu estou na ABEA, estou com os meus colegas, meus diletos colegas aqui, trabalhando em prol dos animais. Agora eu vou falar. Eu queria saber disso, eu ia perguntar isso, Thomas. E depois qual é a mensagem? Primeiro, o que me movimentou de participar, eu encontrei na ABEA a possibilidade de fazer uma diferença. Eu estava procurando algo para um diferencial, uma contribuição para a sociedade, para o bem-estar animal. Se enquadra exatamente isso. Eu sinto com o nosso grupo que nos reunimos, nós podemos fazer uma diferença muito grande, reconhecida, não ideológica, mas de uma forma neutra e de forma positiva, ou seja, uma contribuição positiva para a evolução da sociedade e através do tratamento dos animais. E a minha mensagem é quase óbvia, né? Como atual presidente da ABEA, eu queria convidar os ouvintes a se associar à nossa causa e ser associado da ABEA. Essa seria, e vocês vão ser muito bem tratados, e cada um é importante, cada um que quer contribuir para a nossa causa é muito bem-vindo. Então, venha se associar, então, à ABEA, que vocês vão ser muito importantes na associação. Então, obrigado. Eu acho que foi um grande momento da história, hoje um pontapé inicial para o futuro. Com certeza. Muito obrigada. Obrigada.